O Dom Pedro, ele era um homem muito impulsivo, de decisões muito rápidas, um aventureiro, mas ele é mais cooptado por uma elite, aliás, muito bem consciente do que estava acontecendo, representada por José Bonifácio de Andrade e Silva. E ele também, na juventude, frequentava os bairros boêmios, né? Era uma figura popular e querida dos boêmios, ele gostava de uma noitada, gostava das mulheres, etc. Ao contrário do Dom João, que é um homem muito indeciso, muito tímido, que vivia recluso no palácio, o Dom Pedro é um beato. O Dom Pedro não, ele vai para as ruas, ele cresce meio à solta nas ruas do Rio de Janeiro. Então ele se aproxima, primeiro do povo, ele tinha realmente amigos boêmios, como o Chalaça, mas ele se aproxima principalmente da maçonaria, que funciona como um proto-partido político nessa época, organizando esses esforços que estavam dispersos. Agora, na realidade, quer dizer, você falou, claro, que houve guerra, que morreu gente, etc. Mas nada semelhante ao que ocorreu nos Estados Unidos, né? Não, nos Estados Unidos morreram 25 mil pessoas, 25 mil pessoas na independência dos Estados Unidos. Para a época é uma enormidade. Sim, bastante gente. Mas ainda assim, não dá para dizer que a independência do Brasil foi um processo pacífico, porque morreram cerca de 5 mil pessoas. Agora, esse poder legitimador do imperador, que precisa organizar tudo, que ele se apresenta como um pacificador. E outra, uma coisa interessante que você falou, de chamar os líderes, igual, você agora é barão, você é conde, você é o duque. Quer dizer, foi uma forma de seduzir, né? E de juntar esse pessoal todo na base da grana, dando poder. Isso, há uma grande troca de interesse, uma promiscuidade entre negócios públicos e privados. Então, primeiro o Dom João, depois o Dom Pedro, ele distribui privilégios nos negócios públicos, distribui uma grande quantidade de títulos de nobreza. Isso continua no Segundo Império. O Brasil cria uma grande nobreza de barões do açúcar, visconde do café, duques do ouro e do diamante, e assim por diante. Agora, é também a coroa portuguesa continuada no Brasil, que age como um elemento de força, impondo a integridade territorial toda vez que ela foi ameaçada. Agora, no que diz respeito à corrupção, tem um dado, aliás, histórico, que eu até botei no Xangô, no meu primeiro livro, pela coisa fascinante, que era, por volta de 1700, não sei quando, que eles resolvem fazer um baú, fazem uma coleta, enchem um enorme baú de dinheiro para fazer o famoso aqueduto, para dar água, levar água ao Rio de Janeiro, e trancam aquele baú, e o baú tem que abrir com 3 chaves. Uma na mão do prefeito, a outra na mão do chefe de polícia e a terceira, não sei exatamente de quem, ou de um jurista, enfim. Só os 3 tinham que abrir junto aquilo. Os três eram pessoas de reputação impecável. Um ano depois, quando abriram, o baú estava vazio. E só os 3, e nenhum dos 3, não, mas como e tal. E o dinheiro... Mas você sabe que no Museu de Porto Alegre, a cidade lá do Alentejo, em Portugal, existe uma arca trancada a 7 chaves. Porque eram exatamente 7 lideranças da cidade que cuidavam do tesouro municipal. E esse baú só era aberto na presença das 7 pessoas. Daí vem a expressão trancada a 7 chaves. E valia a pena ou quando abria também? Sim, imagino que sim. No seu caso, sim. Não, isso é uma coisa histórica. Acho que o Luiz Edmundo cita isso, fala disso. Você fala da princesa triste, inclusive... No subtítulo. Na capa do livro, né? Uma princesa triste. Como um homem sábio, que seria Dom Pedro? Não, o José Bonifácio. José Bonifácio. Que é realmente o grande... ele é o mentor intelectual da independência. E uma princesa triste. E um escocês louco. Vamos começar pelo escocês louco, que eu fico fascinado. Esse é um herói maldito da independência. É o Lord Thomas Alexander Cochrane. Ele tinha sido um herói da guerra contra o Napoleão na Inglaterra. Foi almirante. Almirante Cochrane. Aí ele foi eleito para o Parlamento Britânico, se envolveu num escândalo na Bolsa de Londres, foi preso, fugiu da cadeia e, como ele era um oficial brilhante, ele foi contratado para fazer a independência do Chile, do Peru, do Brasil e em seguida da Grécia, contra o Império Otomano. No Brasil, a participação dele foi absolutamente fundamental para a expulsão dos portugueses do Norte e do Nordeste. Mas ele era um homem muito ambicioso, ele queria muito dinheiro, ele era um mercenário.
O Dom Pedro não tinha dinheiro para pagar o que ele julgava merecer, aí ele fez duas coisas horríveis. Ele saqueou a cidade de São Luís do Maranhão e em seguida roubou um navio brasileiro, a fragata Piranga, e levou para a Inglaterra. Então, mudou de nome? Não, não, em seguida ele vai para a Grécia. Não, eu digo a fragata ficou lá até que houve um acordo do Império com a família do Cochrane, ele já tinha morrido, ele é devolvido à fragata Piranga. Então é muito curioso, porque ele é o fundador da Marinha Brasileira, o primeiro almirante da Marinha Brasileira, mas ele não aparece no panteão dos heróis da independência. Aliás, a Marinha nunca batizou nenhum navio com o nome de Cochrane. Porque ele é simultaneamente. Tem avenida, tem rua em São Paulo, tem avenida e rua, tem uma praça em Salvador. No Rio de Janeiro tem também. No Rio de Janeiro também tem. E a Princesa Triste, quem era? A Princesa Triste é a Leopoldina. Esse é um caso dramático na história da independência do Brasil, porque é uma princesinha preparada na corte mais ilustre, que era a corte de Viena. Chegou ao Brasil em 1817, casada por procuração com Dom Pedro. Aliás, completamente apaixonada por ele, ela tinha conhecido num medalhão que ela tinha recebido em Viena. Como era hábito, né? Achou que vinha para um lugar idílico, com o Jardim do Éden, e ela chega aqui quando ela descobre que o Brasil é um lugar sujo, com muitos mosquitos, animais peçonhentos, uma coisa horrorosa, era maltratada pela corte portuguesa. Os excrementos lançados jogados na rua. Era maltratada pela corte portuguesa, descobriu que o marido era epilético e principalmente infiel. Então ela vai murchando em público. Ela tem um papel importante na independência, ao lado do José Bonifácio, mas ela vai afundando em depressão. Ela tem 9 gravidez em 9 anos com 2 abortos. Se endivida porque ela distribuía dinheiro aos pobres e o Dom Pedro não pagava a pensão combinada no contrato de casamento. Então ela recorre a um agiota no Rio de Janeiro, o Schaffer. E quando ela morreu, em 1826, ela estava de tal forma endividada que o parlamento brasileiro teve que se reunir para aprovar uma dotação orçamentária extra para pagar as dívidas da imperatriz. Nossa. Então é um caso realmente dramático na história da independência. Laurentino, a gente vai continuar, porque eu quero mostrar, inclusive, algumas fotos, que o livro é muito bem ilustrado. Aliás, é uma foto de Dom Pedro criança. Eu pequeno, desenhado pela tia-avó, né? É uma delícia. Olha aqui. Willem, chama a vinheta, por favor, que a gente vai continuar aqui com o Laurentino e a história do Brasil. Vamos lá. Mundial de Jornalista e escritor Laurentino Gomes. Você tem uma formação como historiador também? Não, eu fui jornalista, repórter, editor durante 30 anos. Tenho uma pós-graduação em administração na Universidade de São Paulo. Mas o que eu aplico no livro é o que eu aprendi nas redações. Ou seja, eu faço reportagem, né? Eu pesquiso muito, mas eu vou nos locais em que as coisas aconteceram. É curioso. Tem muita informação nesses locais ainda hoje. O Laurentino, você falou aí do almirante Cochrane. Outro dia, para minha surpresa, eu descobri que a frase "o Brasil espera que cada um cumpra o seu dever", que é do almirante Barroso, né, na Batalha do Riachuelo. Provavelmente. Essa frase você conhecia? Sim, conheço. Agora, é interessante, porque também existe a história de que o almirante Nelson, na Batalha de Trafalgar, teria dito exatamente a mesma coisa. Então, aparentemente é um mito da história da Inglaterra que se transfere para a Guerra do Paraguai. E tem uma história que completa o mito, que é o seguinte: o sinalizador, que era tudo com bandeiras, né? O Nelson disse para ele: transmita essa frase. Ele falou: tudo bem, mas não era a Inglaterra, porque antigamente o Reino Unido, eles usavam Inglaterra para todos os Escócia, Irlanda, enfim. Só que a frase não era a Inglaterra espera que cada um cumpra o seu dever. Era a Inglaterra quer, alguma coisa assim, uma palavra diferente. E o rapaz do código falou: olha, essa palavra não tem a palavra inteira em sinal. Era melhor trocar por espera, que tem a palavra inteira. E a batalha ia começar, senão vai demorar muito até transmitir letra por letra essa palavra. E o almirante Nelson teria dito: não, faz o que você sabe fazer de melhor. E aí foi transmitida essa frase. Aí depois eu descobri esse ano que a frase do nosso querido almirante... Não é daqui, é da Inglaterra.